Olá. Olá, oi Luísa, tudo bem? Oi, tudo? Eu estava esperando acabar a outra apresentação, mas pelo jeito a gente segue em paralelo. Tudo Tá bom, certo. Luísa? Como está? Tudo bem? Ei, Quanto Ru. tempo que não te via? Muito bom. Eu até vi a Miriam lá na outra sala, né? Mas eu imagino que ela deva tá chegando para cá. Então, acho que a gente pode esperar aí uns 2 minutinhos. Vocês já testaram, Fabrício, Cristina, Nara, aí a apresentação? Não, ainda não. Pelo menos cada um, né, testa o share aí para ver se está ok. Aí a gente, enquanto isso, dá um tempo, mais uns 2 minutinhos. A Cris vai apresentar, Luísa. Eu vou só entrar, então, na discussão depois, tá? Bacana, Nara. Vocês estão me vendo certinho? Tá ok. Apresentação Tudo certo. ok. Tudo certo. Obrigada. Felipe, Fabrício, você quer testar a sua também? Eu vou apenas falar. Tá, muito bom. Eu imagino que a minha também dê. Deixa eu testar. Aqui. E aí, lá no final, né? Tá ok. Legal. Então, acho que resolvido também. Ops. Então, tá bem. Bom, a Miriam tá lá. Que é outra que vai estar aqui conosco hoje nessa mesa, tá? A Miriam Tavares, eu acho que é isso. Ela está achando que a gente, né, vai poder fazer em seguida. A gente tinha uma ordem aqui proposta, que era o Fabrício, eu, a Miriam e a Cristina junto com Nara, tá? Então, acho que a gente pode... Ah, a Miriam chegou. A gente estava lá na outra sala, né, Miriam? Eu fiquei presa na outra sala. Eu também estava lá achando que ia ter continuidade. Você quer testar o seu, se está compartilhando direitinho, Miriam? Ok. Legal. Bom, então acho que a gente pode seguir nessa ordem que eles colocaram ali, né? Eu vou fazer aí uma breve apresentação, mas se cada um de vocês também, né, quiser colocar aí uma questão que eu não tenha apontado, porque o currículo de todos é extenso, né? Eu vou ali resumir. Por favor, sintam-se também à vontade de trazer alguma outra referência profissional ou de pesquisa, né? Que eu não tenha apontado, tá? Então, acho que a gente vai dar início. Oi, diga. Luísa, não, eu só queria só uma pergunta aqui para um certo controle. De quanto tempo é cada fala? Olha, a gente tem 1h30, né? Das 3h30 às 5h. Eu pensei ali uns 15 minutos para a gente ter um tempo de conversa. Mas também, se alguém passar mais ou menos, né? Aí a gente se reorganiza. Ó, o Gil. Mas é isso mesmo, senhora coordenadora. Eu estava ali querendo conversar com a Miriam e a Luísa entrando lá na outra mesa. Gente, obrigado por estarem presentes, mas a gente tem que fazer essa função dupla. A Suzete telefonando
Enfim, faz parte do show. Vocês sabem como a gente tem que ter um monte de perninha e bracinho junto. Gente, obrigado enorme por vocês estarem aqui presentes conosco, né? Mas agora quem vai tocar esse barco é a nossa querida Luísa Paraguai. Aliás, só temos queridos aqui na mesa, né? Então, nós temos o Fabrício, a Luísa, a Miriam, a Cristina e a Nara, ou seja, tá? Vocês querem coisa melhor que isso? Não tem, nem estou vendo o Rui também aí, o Rui Aião também. Bom, gente, o Centola está aí também e outros amigos. Gente, bem-vindos, aproveite, eu vou ter que ficar girando para lá e para cá, então eu peço que desculpe, eu tenho que ficar tocando os outros barcos aí também, mas um prazer imenso, mas tá gravando, tá, né, Luiz? Porque isso é muito, assim, importante. Eu vou em volta de suma aqui e deixo com vocês, mas acho que 15 minutos é ótimo, porque aí dá o tempo de todo mundo falar, e sobrar depois conversa no final. Obrigado, gente. Até já. Tá, já tá gravando. Bom, o Gil fez esse início aí, né? Então, já estou agradecendo aqui a presença de todo mundo. Essa mesa realmente é muito especial e querida. Então, a gente vai começar com o Fabrício, né? Ele é aí um artista e pesquisador, um designer, nessas relações entre arte e design, mídia digital e gamificação, né? Ele tem uma especialidade no desenvolvimento de codificação criativa e no campo da filosofia, né? Então, ele vem organizando a própria produção na relação com a filosofia. Ele atualmente é membro do Instituto de Tecnologia Criativa, na De Montfort University, em Leicester, no Reino Unido, e lá tem supervisionado doutorado e também como docente, né, no Digital Arts. E, atualmente, a pesquisa aí se organiza na criatividade, inteligência artificial, aplicando técnicas de machine, deep learning, na produção e no design de narrativas, imagens em movimento e objetos. Então, Fabrício, aí, seja bem-vindo. Obrigado, Luísa. Obrigado pela apresentação, obrigado pelo convite. É sempre uma alegria muito grande participar desses eventos, especialmente quando eles são no Brasil, porque eu acho que é um intercâmbio que é muito bacana de fazer, especialmente quando tem pessoas que, enfim, estão desenvolvendo sua carreira ou fazendo parte da sua carreira no exterior. Então, eu queria, como eu falei, eu não tenho uma apresentação, eu vou apenas falar. Eu queria pedir, assim, também, desculpa, porque tem uma menininha aqui do lado que ela às vezes vai aparecer, que a avó dela está chegando para ficar com ela. Agora papai tem que trabalhar. Papai, você pode começar do meu filme? Depois. Bom, desculpa. Então, o que eu queria falar é basicamente sobre as pesquisas que eu tenho realizado na Inglaterra. Eu mudei de universidade, eu não estou mais da DMU e agora eu estou... Mas tudo bem, porque eu não mandei o currículo atualizado. Agora, então, eu estou desenvolvendo minhas pesquisas na Universidade de Nottingham, também na Inglaterra. E o que eu queria falar é sobre as questões que eu tenho pesquisado nos últimos 15 anos. Eu sei que agora a questão da inteligência artificial, claro, está em todo lugar, porque isso agora, nos últimos 4 anos para cá, é um boom, mas é um tema que eu tenho pesquisado já há 15 anos e que resultou no lançamento desse livro o ano passado, The Language of Creative AI, a linguagem da inteligência artificial criativa, que é um livro que eu organizei com o professor Craig Vere, que é o meu companheiro, meu grande parceiro, assim, nos últimos 6 anos. Junto com ele, eu organizei um laboratório de inteligência artificial criativa. Então, esse livro é o resultado desses 6 últimos anos de pesquisa. E, assim, aí é bacana, porque é um livro que nós escrevemos boa parte, mas também convidamos outros autores, né? É um livro editado. Então, tem bastante autores do Brasil também. Tem bastante gente do Brasil. Tem a Lúcia Santaella, tem a Silva Laurents, tem o César Baio. Então, o que eu queria falar
um pouco é sobre, aproveitando o tema também digital e pós-digital, é sobre a questão do que está por vir, né? Porque, vejam, o conceito que eu tenho trabalhado, e eu sei que esse é um dos principais tópicos hoje em dia, diz respeito a, mais do que nunca, a uma possível substituição do ser humano em diversas relações socioeconômicas, políticas e estéticas. Então, essa é uma questão que acompanha a humanidade já há muito tempo, né? Acompanha o processo civilizatório há muito tempo. A gente pode dizer alguns marcos históricos, como a Revolução Industrial, mas um dos fatores que causa tantas questões hoje é que as máquinas, os aparelhos, eles estão começando a substituir não apenas o trabalho mecânico, o trabalho braçal, né, o trabalho repetitivo, mas eles estão também começando a se espalhar cada vez mais, né? Claro, a inteligência artificial não é algo novo, né? A inteligência artificial é algo que nos acompanha desde pelo menos a década de 1950, e eu acho interessante porque eu tenho esses volumes aqui, The Handbook of Artificial Intelligence, são 3 volumes super grossos, do final da década de 70, e assim, todos os tópicos que nós conversamos e que nós vemos sobre inteligência artificial hoje na mídia, nas discussões, estão todos aqui, é impressionante. Mas o que causa certo espanto, claro, aqui no campo mais das humanidades, é que estamos começando a delegar cada vez mais atividades ligadas à questão estética, à questão do jogo, aos aparelhos, né? E isso causa espanto. Por quê? Porque até então é algo que nós temos como sendo único e exclusivamente nosso. Então, e essa é a razão desse livro, né, do título desse livro, porque o que nós nos propusemos a discutir aqui é exatamente a linguagem do que nós chamamos de inteligência artificial criativa, dentro de uma perspectiva que é uma perspectiva de um futuro mútuo. Um futuro mútuo. E todas as pesquisas que eu tenho desenvolvido nos últimos 15 anos, e depois agora com o Craig, elas apontam nessa direção. E o que nós entendemos por um futuro mútuo? Nós entendemos que, ao invés de uma substituição das capacidades cognitivas, das capacidades intelectuais humanas, nós teremos cada vez mais um trabalho mútuo, um trabalho coletivo, um trabalho onde sistemas de inteligência artificial funcionam em conjunto com seres humanos, artistas, designers, arquitetos, engenheiros, enfim, e nos desafiam a criar e a expandir os limites da nossa linguagem e também os limites da nossa criatividade. E, ao mesmo tempo, esses sistemas também são retroalimentados e eles reaprendem e também são desafiados. Então, veja, porque aí nós temos uma mudança de um paradigma que é muito interessante, porque em vez de nós termos sistemas que estão, né, como por exemplo, a civilização ocidental construiu esse imaginário, desde Metrópolis, por exemplo, passando por 2001, desse futuro distópico, nós temos, na verdade, um futuro muito mais, uma perspectiva de um futuro muito mais interessante, onde esses processos de colaboração, eles são mútuos, eles são transparentes e eles ocorrem em tempo real, né? Então, e por que eu falo isso? Porque, claro, vejam, é impossível passar um dia sem que você ouça assim, opiniões, notícias a respeito, principalmente disso que são chamados
os grandes modelos de linguagem, né? LLM, Large Language Models, que são, na verdade, a base de todos esses chatbots, como ChatGPT e coisas assim. Então, as pessoas têm as mais diversas opiniões, claro, inclusive na academia. Mas o que as pessoas não percebem, né? Eu tenho uma formação de matemático também, eu sou matemático, então, e eu dei assim, uma sorte de que eu ganhei meu primeiro computador quando eu tinha 8 anos de idade. Então, assim, programar é a atividade que eu mais fiz na minha vida. E depois, como a Luísa falou na apresentação, eu fui ao longo da minha carreira juntando essa minha aptidão técnica e poética, porque programar também é um ato poético, com questões da filosofia, com questões da estética, da arte. Mas, enfim, o que as pessoas não percebem hoje é que o que esses modelos fazem nada mais é do que adivinhar a próxima palavra em uma sequência. Então, são modelos absolutamente estatísticos, certo? Então, o que eles fazem é uma análise estatística do que é a mais provável palavra numa sequência. É isso. Obviamente, isso parece mágica, né? Mas se você entende, não precisa entender muito, o que eles fazem é isso. Dentro, claro, de um enorme banco de dados do que eles foram criados. Esses sistemas, o risco que eles apresentam as atividades humanas, em qualquer área, inclusive as atividades estéticas, é baixíssimo. É baixíssimo. Por quê? Porque eles não podem criar nada do que eles já não sabem. Do que já está lá. Né? Ora, claro, isso é um grande avanço. Isso é um grande avanço em termos técnicos. Mas se nós pensarmos em termos estéticos, por exemplo, o que acontece? Ora, todas essas imagens, ou a maior parte das imagens produzidas por esses algoritmos de inteligência artificial, elas estão, pelo menos, 500 anos atrasadas com relação à história da arte, porque elas estão tentando reproduzir o paradigma do Renascimento, da perspectiva renascentista. Então, a minha grande questão, a grande questão que eu tenho pesquisado e que eu tenho refletido é, na verdade, não sobre o momento atual, mas sobre as possibilidades de quando esses aparelhos, de quando esses algoritmos, eles derem o próximo passo. E aí sim será um passo enorme. Qual que é esse próximo passo? Quando eles tiverem emulado, de alguma maneira, nossa capacidade de criar, não apenas a partir de uma cópia ou de uma reprodução do que nós já sabemos, mas criarem fatos novos, que não sejam apenas esses processos de alucinação que nós vemos hoje. E no universo das artes, quando eles criarem também uma revolução tão grande quanto foi a invenção da perspectiva no Renascimento, as mudanças na arte moderna, as questões da arte contemporânea. E vejam, a minha grande preocupação é que essas mudanças são mudanças que elas se dão no campo da linguagem. Então, as direções, né? Hoje se fala muito um termo que voltou à moda depois de algum período de esquecimento, é a singularidade, né? Ou seja, quando esses aparelhos eles tiverem a capacidade de não apenas de inteligência, ou seja, de atingir o nosso nível de inteligência, mas quando eles tiverem uma capacidade de retroalimentar essa inteligência, porque aí eles simplesmente terão um conhecimento ilimitado. Né? Ora, mas esse é um futuro, que é um futuro ainda muito distante, né? Porque se você, de novo, conhece um pouquinho de como esses modelos são treinados, a gente vê que isso
precisa ainda de muitos passos para acontecerem. Mas, só então, retornando para já concluir um pouco, o que realmente eu acho que a gente deve pensar nesse futuro, que é um futuro que não é mais tão distante quanto ele era há 10 anos atrás, porque ele está sendo comprimido por esses avanços, não? É como nós podemos, como artistas, cientistas, intelectuais, usuários desses sistemas, ter essa convivência mútua, onde nós, como eu falei, aumentamos os nossos horizontes através dessas conexões e também aumentamos o horizonte desses aparelhos. E o grande problema, e aí se dá um problema de uma esfera política e social, é que cada vez mais, né? Hoje se fala, claro, já há algum tempo da questão de decolonizar, é que esses sistemas eles vão, e poucas pessoas percebem, num caminho cada vez mais contrário, num caminho cada vez mais colonizador, onde todos esses grandes bancos de dados eles representam uma parcela pequena da população, e o que, na verdade, nós corremos, o grande risco que nós corremos é de quando esses sistemas derem esse próximo passo, 90% da população ou mais esteja excluída, inclusive artistas, poetas, designers e arquitetos. Então, para concluir um pouco, o que eu queria falar é que, sim, realmente eu acredito que esse futuro mútuo é possível. Todos os meus trabalhos, depois tem o meu site, que é meu nome, fabrizopoltronieri.com, tem algumas coisas lá, tanto meus trabalhos acadêmicos de pesquisa quanto de artista, eles vão nessa direção, onde eu sempre encaro e uso esses sistemas de inteligência artificial de diversas modalidades, como não apenas um substituto de algumas das minhas capacidades cognitivas ou técnicas, mas como um coautor e um colaborador de todas essas questões. Era basicamente isso que eu queria falar, era assim, muito mais, eu acho, que uma apresentação de algumas das minhas ideias, de um pouquinho do que eu tenho pesquisado, do que realmente falar sobre um ou outro projeto. Obrigado. Obrigada, Fabrício. A gente vai conversar, então, no final, né? Eu vou, então, passar de coordenadora para apresentadora. E estou aqui dando um start aqui no meu cronômetro, tá? Bom, então agradecer aí o convite, né, dos organizadores, Suzete, Gil e o Sulage, né? O evento Retina já está no nosso calendário, né? Então é mais do que importante esse encontro e as trocas. Bom, eu sou daqui da PUC de Campinas e também do programa de mestrado Limiar, Linguagem, Mídia e Arte, e também integro a rede Media Lab Brasil, né? Eu vou falar hoje uma parte da minha pesquisa e que vai aí de encontro muito ao que o Fabrício já trouxe, a partir de um autor da filosofia crítica da tecnologia, o Feinberg, e vou trazer um artista que eu tenho pesquisado, que é o Maciá, a partir de um trabalho onde ele vai trazer a questão dos aromas, né? O olfato é o sentido aí que eu venho pesquisando, na relação com a cartografia, tá? Então, o Feinberg é um autor que eu tenho usado porque ele vai justamente discutir a tecnologia
e perceber que nesses arranjos técnicos existe sim uma hegemonia e que os artistas em dimensões aí diversas, né, eles vêm no exercício de subverter um pouco dessa ordem, mesmo enquanto usuários, né? Porque a grande crítica do Feinberg é justamente a nossa atuação como usuário e não como designer desses sistemas, né? E aí também vou trazer o Lacoste para entender o espaço e uma dimensão geocultural, então ele vai falar dessas tecnologias geoculturais, né? Que a cartografia seria uma dessa expressão, tá? Como uma ação política, né? Historicamente também empreendida para modelizar a cidade, a sociedade, num processo de colonização, tá? Então, o Feinberg ele vai dentro da escola de Frankfurt. O Marcuse é um autor que ele recupera justamente para criticar o conceito de racionalidade tecnológica, né? Como existência de um modo de pensar e de agir sistêmico, que descarta aí outros valores, ideias e aspirações para maximizar o controle do processo de produção e manutenção da nossa capacidade de escolha. Então, pensar o design de tecnologia, eu recupero o pensamento feinbergiano para reconhecer que esses arranjos técnicos são hegemônicos e pensar, então, como eu disse, a produção artística, né? A poética como um uso aí em comum da linguagem e dos objetos técnicos, aponta, então, linhas de fuga, né? Práticas e procedimentos que geram outras possibilidades que, segundo Feinberg, não se resume à ideia do objeto técnico, mas à própria maneira, né, de pensar a tecnologia de forma ontológica. Então, a gente está concebendo, modulando e se adaptando à tecnologia. Então, para esse autor, a sociologia contemporânea da tecnologia, ela desqualifica a primeira tese sobre um processo unilinear, enquanto precedentes históricos, que mostram a inadequação da segunda tese de determinação pela base. Então, se a tecnologia tem muitas potencialidades inexploradas, os chamados imperativos tecnológicos não podem impor uma hierarquia social atual. Em lugar disso, a tecnologia, então, para o autor, é um campo de luta social, né? Uma espécie de parlamento das coisas, onde concorrem alternativas civilizatórias. Assim, as diferenças do modo como os grupos sociais interpretam e usam esses objetos técnicos, entendo que o Fabrício tocou nessa questão, produzem uma diferença na própria natureza desses objetos. Então, a arte, a tecnologia, né, ela vai manipular esses elementos que são elementos de linguagem e busca subverter esses arranjos técnicos a ponto de fazê-los, então, apontar outros conceitos e concepções. Ainda que aquém de uma democracia social, né, o Feinberg ele é muito crítico nessa relação, entendemos que os artistas, quando ampliam e diversificam os atores envolvidos na instauração das obras, formalizam processos de sensibilização da tecnologia, porque justamente dão visibilidade aos exercícios e disputas de poder nessas escolhas técnicas que orientam a nossa sociedade tecnocrática. Então, para o Feinberg, todo objeto técnico está associado a uma certa margem de manobra, né? E esses objetos técnicos têm um aspecto, ele diz também que são objetos sociais. Então, essa noção de código, para ele, vai trazer um cenário de embate social e político que permite que o uso dessas tecnologias possam absorver outras regras desse jogo, né, e que vão caracterizar um determinado momento social. Ele também aponta essa invisibilidade dos códigos técnicos, e o Fabrício trouxe essa questão, né, de trabalhar com a transparência disso. Então, acho que é uma questão muito rica para a gente depois discutir.
Então, e são capazes aí de materializar valores, interesses, né, regras, procedimentos, artefatos que vão acomodar rotinas e tornar natural o exercício do poder e da hegemonia por parte de grupos dominantes, né? Então, pensando aí que né, nessa nossa contemporaneidade que visa um questionamento dessas ações e que problematizam um conhecimento não dualista, que não faça essa separação entre natureza e cultura, né? Entre humano e não humano, enfim, insiste nessa produção de conhecimento local e transitório, que reconhece a necessidade de uma pluralidade metodológica, né? E aí o Santos vem dizer que justamente a ideia do método é como linguagem e que a realidade responde na língua, então, que a gente vem exercitando. Então, esse mapa que foi desenhado pelo Giovanni Francesco Careri é a primeira representação publicada da lendária migração asteca, um paraíso misterioso em algum lugar do México, né? Esse mapa, supostamente, faz uma reprodução copiada de fontes indígenas, traça uma peregrinação e, embora seja, né, difícil acompanhar os elementos cartográficos, eles rotulam, né, aí, várias estações e uma montanha, uma palmeira, enfim, e vão apontar as andanças astecas, né? Esse mapa é um mapa conceitual, a gente poderia pensar assim, de lugares e eventos, e ele, embora a gente tenha alguns pontos de parada, ele, nesse mapa é difícil a gente pensar nesses locais factuais para entender, então, essa dinâmica, tá? Então, eu passo a trabalhar com o mapa como uma instrução, como um objeto técnico, né, que vai estabelecer um território, que traz uma ideologia naquilo que se apresenta como representação, né, como um registro topográfico, de mensuração, mesmo que cientificamente concebido. Então, ao mesmo tempo que os mapas são expressões do conhecimento, também são manifestações refinadas de poder e controle sobre um terreno. Então, dessa forma, eu tenho trabalhado também com autores da geografia, o Harley, que vai trazer vai advertir, né, para pensar que os mapas têm sido centrais para o discurso da geografia e que eles raramente são lidos como textos densos ou como uma forma de conhecimento construída socialmente. Então, nesse sentido, esse autor ele investe uma dimensão sociocultural, enquanto associações pessoais e condicionamentos culturais em uma série de estímulos ambientais. Ou seja, para além do conteúdo ideológico e dos mecanismos de controle de um mapa, vamos observar os aspectos dialéticos também, como sugere o Harley. Ele diz assim: cânones da crítica cartográfica tradicional, com a sua cadeia de oposições entre mapas que são verdadeiros, precisos, imprecisos, objetivos e subjetivos, literais e simbólicos, ou que são baseados, então, na integridade científica em oposição a uma distorção ideológica. Aí eu apresento rapidamente, para terminar, o trabalho do Oswaldo Maciá, que chama New Cartographies of Smell Migration, onde ele faz aí uma escultura olfativa acústica, tá? Ele atravessa aí várias fronteiras, ele usa o mapa mundi, né, como esse espaço que faz alusão a essa conexão de fronteiras, tá? E ele traz migrações do comércio, dos ventos e dos insetos. Ele
grava 16 canais de ventos migratórios em vários desertos do mundo e insetos da floresta tropical da região de Choco, na Colômbia, tá? Ele faz anotações escritas, né, sobre a história cultural e o papel biológico do olfato, complementando a experiência sensual do visitante com difusores de perfume em polos opostos da galeria, tá? Então, a fragrância dessa instalação, ela vem da resina de uma árvore, que é o peru bálsamo, de El Salvador, e a goma da floresta tropical de Honduras. Entre os povos maias, essas substâncias e fragrâncias desempenham um papel muito importante cultural, religioso e medicinal, né? Para justamente... e aí ele problematiza o quanto essas resinas já foram exportadas para todo mundo pelos colonizadores. Então, ele aborda a migração, né? A ideia de uma paisagem, de uma perspectiva geográfica, mas que envolve outros componentes naturais e culturais, né? Então, ele traz a ideia de patrimônio, né? De entidades multitemáticas, multiescalares, para articular, então, esses distintos suportes nessa instalação e abordar justamente as questões de hábitos, de alteração e tradução na construção dessas paisagens. Então, para finalizar, a ideia de que em cada processo social a gente tem materialidades do tempo, produzindo formas e paisagens, e o sujeito está a todo instante decodificando esse mundo e transformando em um tecido familiar coerente quando afetado, né, pela experiência, tá? Eu queria aí agradecer, né, a possibilidade de estar aqui conversando e passo a palavra para... Agora eu vou dar um stop share aqui. Volto aqui, é isso? Voltei. E aí eu vou apresentar Miriam Tavares, tá? Que é professora associada da Universidade de Algarve. Ela tem aí uma formação acadêmica aqui no Brasil, na Universidade Federal da Bahia, e tem desenvolvido a pesquisa e uma produção teórica nos domínios relacionados entre cinema, literatura e artes visuais, pensando a estética fílmica na sua construção artística, né? Atualmente é coordenadora do SIAC e vice-coordenadora do doutoramento em mídia arte digital. É isso, Miriam? Seja bem-vinda. Bom, boa Tudo tarde. bem? Tudo. Estão a ouvir? Está a ouvir? Está baixo o seu som, Miriam. Está baixo? Está um pouquinho baixo. Vou aumentar aqui o som, só um segundo. É baixo o seu fone. Espera aí, eu vou tentar aqui. Tá. Está a ouvir agora melhor? Deixa eu ver, fale mais. Está melhor Talvez agora o som? Estão conseguindo? melhorou. Melhorou? Melhorou. Às vezes é que o meu gato comeu. O gato come sempre os fones e eu tenho problemas. É complicado. Bom, eu queria começar por agradecer uma vez mais ao meu querido amigo Gilberto e a Suzete, que têm organizado esse congresso e a possibilidade de participar. Eu tive agora há pouco a ver a mesa anterior e fiquei realmente fascinada com tudo aquilo que foi discutido e, de fato, é muito importante, aliás, que se complementa, num certo sentido, também com o que o Fabrício Poltronieri trouxe e também ainda com aquilo que a Luísa nos falou, não só dessa obra, mas como
ainda dessa apropriação, ou dessa releitura, no fundo, que ela faz dessa nossa nova realidade técnica a partir da obra do Fenberg, que eu acho muito interessante. Eu decidi, enfim, estava a pensar sobre o que é que poderia falar, sobretudo numa mesa em que trata dessa posição entre, no fundo, dessa nossa contemporaneidade, e decidi falar sobre a obra de um ex-orientando meu doutoramento, que é um artista contemporâneo português, se chama Rudolfo Quintas, e a exposição se chama Reading Against the Grain. Essa exposição que ele fez, aliás, aqui tem uma breve biografia do Rudolfo, e eu decidi, no fundo, dedicar-me, vocês vão perceber por quê, a falar sobre ele, que é um tema que eu já escrevi sobre outras exposições que ele realizou ao longo dos anos, mas essa em particular me afetou no sentido do sentimento da afetação, como também me afetou no sentido de problematizar algumas questões que, no fundo, eu acho que são transversais também a tudo aquilo que nós estamos aqui a discutir. Eu vou ler o texto, o que nós temos aqui em termos de PowerPoint são apenas imagens de algumas exposições. Essas primeiras são apenas para dar ideia do tipo de trabalho que ele faz. Eu vou falar mais particularmente sobre as 3 últimas e mais particularmente ainda sobre a última. E eu pedia a Luísa que me parasse, que me avisasse quando eu estivesse ali próxima já dos 5 minutos para eu fazer aquela conclusão rápida. Portanto, vou ler o texto para evitar me dispersar. O meu primeiro contato com a obra do Rudolfo Quintas deu-se numa igreja desconsagrada em Óbidos, Vila Histórica de Portugal. É uma pena que eu, de fato, não tenho imagens dessa obra dele. Era um momento particular para o artista que tinha perdido recentemente o pai e que acabou por lidar com a perda de forma muito poética. A obra, um trabalho de videomapping, conseguiu ultrapassar a barreira das limitações e restrições físicas do espaço ao sugerir uma ligação mais profunda ao intangível. O desenho de cena, podemos assim lhe chamar, que foi o que ele executou para a projeção do videomapping, surgiu de um processo árduo de procura, de encontros e de recusas, sobretudo de fuga ao efeitismo que a tecnologia do videomapping quase sempre propõe. Usou de forma sutil a projeção sobre determinadas peças que restavam no altar já desconsagrado, enunciando, mais que anunciando, a presença do aparato digital. Tínhamos diante de nós uma verdadeira mise-en-scène, como no cenário teatral, que produzia uma ligação entre a ideia da presença e tangibilidade do próprio espaço e dos objetos que estavam ali, com a intangibilidade da luz, parte essencial da constituição do espaço sagrado das igrejas católicas. No fundo, tratava-se de ritualizar o espaço, neste caso, de voltar a sacralizar, através da luz, uma igreja que se tornara apenas um lugar, não mais um espaço de liturgia, não mais um espaço de ritualização e de encenação, de convocação do intangível a cada celebração. Essa experiência, além de esteticamente marcante, deu-me a dimensão do artista que tinha diante de mim. Na altura, isso foi há mais de 10 anos, o Rudolfo era considerado um jovem artista, continua jovem, mas naquela altura era mais jovem, mas naquela altura também já tinha uma carreira, de certa maneira, consolidada no campo das artes tecnológicas computacionais e, apesar disso, estava disposto, naquele exercício, a experimentar, a investigar novas maneiras de pensar e de produzir no campo das artes. O seu trabalho, desde sempre, teve um cariz performativo. Aliás, essa obra que nós estamos a ver aí, o Présence, é um dos exemplos disso. Seu corpo, ou corpo dos espectadores, estava implicado, ou está implicado no fazer artístico e participa como médium das suas criações. É no corpo do artista que muitas das obras acontecem. No corpo físico, que funciona como veículo e receptáculo das criações tecnológicas, e também no corpo enquanto... Miriam, só para mim ficou mudo? Sim.
Para você, Patrícia. A gente está ouvindo direitinho. Está ouvindo? Ah, tá. Estamos. Ah, obrigada. Portanto, sim, no corpo físico, que funcionava como veículo e receptáculo das criações tecnológicas, e também no corpo enquanto experiência, o corpo senciente, aquele que transforma o luto em luz. Mais tarde, aprofundei minha relação com o artista e sua obra através da orientação do seu projeto de doutoramento, que, infelizmente ou não, ficou pelo caminho, dando lugar à expansão da obra e do artista sobre um possível futuro acadêmico, sem que, no entanto, isso tenha feito com que ele abandonasse a vertente investigacional do seu trabalho. Fui visitar sua última exposição, Reading Against the Grain, sozinha, num dia em que a galeria estava fechada e que o privilégio da amizade e da colaboração constante fizeram com que o artista abrisse excepcionalmente o espaço e me fizesse uma visita guiada. Como no meu primeiro encontro com a sua obra, fiquei maravilhada, que é, para mim, uma sensação atualmente pouco usual quando visito exposições de arte contemporânea e, em particular, quando sou confrontada com obras que rotulamos de digital, tecnológica, computacional, net art. Que rotulamos porque precisamos compreender o papel e o lugar da tecnologia na criação, problemas que persistem desde a invenção da fotografia e que se intensificou nas últimas décadas com a apropriação feita pelos artistas das ferramentas tecnológicas e digitais. Ainda hoje dizemos videoarte, como se fosse, todavia, necessário demarcar a fronteira entre um audiovisual artístico e outro não artístico, dicotomia frankfurtiana entre a cultura de massa e as artes, entre a conformação e a formatação, entre a rebeldia e a disrupção. A história da arte, ou das artes, ou a própria arte na contemporaneidade, apesar de incorporar ao seu discurso elementos tecnológicos, processos e linguagens que advêm do universo da ciência e das tecnologias, continua a rejeitar ou a não encontrar um lugar para aqueles artistas que são considerados artistas digitais. Nesse caso, o meio não é a mensagem, mas define o lugar que o artista ocupa na ecologia do universo artístico. Muitas vezes, esquecem que Rauschenberg ou Robert Morris, nomes incontornáveis da arte contemporânea, foram pioneiros na experimentação com as novas ferramentas e processos e na confrontação direta e criativa, além de poética, com as máquinas. Como as suas obras não se reduziram ao campo da média arte digital, podemos afirmar que há, de fato, um consenso na pertença de ambos ao panteão mundial da arte contemporânea. Entretanto, criadores como Gordon Pask, também pioneiro ao lado de Rauschenberg na utilização das novas tecnologias, viu-se relegado a um papel secundário, até invisível na história da arte, sendo considerado mais relevante a sua obra científica. Isso para reafirmar a ideia da fricção ou seccionamento no seio das artes entre artistas que eventualmente usam a tecnologia como ferramenta e aqueles que são efetivamente criadores ou artistas digitais. Rodolfo Quintas, para mim, é um artista, ponto, que usa as ferramentas digitais como linguagem, discurso, como meio e mensagem, como ferramenta e como resultado, sem nunca descurar a sua relação com o corpo que cria cada uma das obras. O corpo funciona como interface potente dos discursos... Desculpa, começou aqui um arraial aqui mesmo ao pé de casa, e eu espero que vocês não estejam a ouvir aqui a música. Interface de um potente discurso sobre a própria criação, e a resiliência ou resistência deste mesmo corpo na sua inter-relação com o maquínico. É interessante que o conceito de cibernética, desenvolvido por Wiener e aprofundado por Gordon Pask, constitui-se para mim como elemento-chave da poética de Rodolfo Quintas. De acordo com Bernard Scott, Pask manteve-se fiel à visão original de Wiener, ao reconhecer que a cibernética tenta fornecer uma estrutura unificadora para várias disciplinas por meio do estabelecimento de uma linguagem comum e um conjunto de princípios partilhados para compreender a organização dos sistemas complexos. É utilizada, e o Pask fez isso, a ideia de cibernética. Scott afirma que Pask considerou a cibernética a teoria da relatividade, a teoria quântica,
como tendo inaugurado uma das principais mudanças de paradigma intelectual do século XX. A cibernética promoveu uma verdadeira revolução no paradigma cartesiano positivista e a incorporação do seu princípio nas artes nem sempre é evidente ou evidenciado. Eu vou aqui passando algumas das imagens. Na obra de Rudolf Quintas, os princípios essenciais da cibernética de Wiener e de Pask fazem parte do seu processo de criação. Para Wiener, a cibernética seria o estudo científico do controle e da comunicação no animal e na máquina. Em outras palavras, pretendia-se perceber, recorrendo a outras ciências, num cruzamento profícuo, como humanos, animais e máquinas controlam e se comunicam. Seu foco é como qualquer coisa, é sobre, no fundo, perceber como é que qualquer coisa, seja mecânica, maquínica, biológica, processa a informação, reage às informações e muda ou pode ser alterada para realizar melhor as primeiras tarefas. Ora, as últimas exposições do artista, Newsfeed, de 2019, Keystone e Reading Against the Grain, tratam exatamente da questão do controle e da comunicação na relação entre humano e máquina, partindo do princípio da circularidade, feedback e da necessidade de autorregulação e da sustentabilidade dos sistemas. A linguagem é o que nos une, é através dela que habitamos e conhecemos o mundo. Cada vez mais é na linguagem que somos. Como ela nos afeta? De que forma a sua hipercirculação e onipresença muda a nossa maneira de estar, de pensar, de viver e de conviver. Como reagimos, reinterpretamos e vivenciamos a linguagem como instrumento de poder e de difusão, sacralização de ideologias. A linguagem, quando é ressignificada ou rematerializada, transmite ainda os mesmos sentidos? É possível intervir no seio da própria linguagem para desmontá-la ou para refletir sobre ela? São essas as questões que o artista se propõe a responder através da arte. Estou mesmo caminhando para o final. As suas obras, mesmo as digitais, não são intangíveis. A fisicalidade do corpo, que é uma necessidade do artista desde as suas primeiras criações, é recomposta ou reencenada pela materialidade e fisicalidade das obras, cujo caráter híbrido é evidente. Keystone, por exemplo, compõe-se de um conjunto de esculturas que ressignificam o papel da keystone, da pedra angular, que é aquela pedra com que, no fundo, se fechava, se concluía um arco de volta perfeita. Um dos símbolos da criação renascentista e também da manutenção dos princípios clássicos greco-romanos na arte ocidental. Um símbolo da ideologia dominante, uma marca de poder. E o arco também, por seu lado, significa uma espécie de passagem, e nesse caso o arco de volta redonda, uma passagem para um universo lógico e racional, perfeito, teoricamente, criado pelo Renascimento. Contemporaneamente, a marca distintiva do poder está também ligada ao acesso, ao arco como ideia de acesso. Neste caso, ao acesso à tecnologia, pedra angular do capitalismo tardio, de acordo com Shoshana Zuboff, que chama esse novo capitalismo de capitalismo de vigilância. E passa a citar: da mesma forma que o capitalismo industrial transformou as matérias-primas da natureza em mercadorias, o capitalismo de vigilância reivindica uma nova mercadoria intangível, os dados. Toda informação recolhida nos nossos dispositivos é processada por sistemas de IA, que leem a nossa linguagem, comportamento e estados de espírito a fim de vender previsões sobre tendências de comportamento presentes e futuros. Na obra Keystone 1, 2, 3 e 4, nós temos 4 esculturas, no que podemos chamar de New Media Art. Temos 4 esculturas de New Media Art que confrontam o espectador com uma análise objetiva das ideias escritas online, divulgadas pela sociedade portuguesa em tempo real, através das redes sociais. A obra de arte apresenta essa informação, recriando a rede de interações complexas, traduções e feedback intermináveis entre o digital e o não digital. Essa exposição foi precedida de outra, Newsfeed,
que procura também, através da utilização de dados, dar sentido àquilo que nos parece demasiado abstrato, a imensidão das informações que circulam num fluxo ininterrupto e que nos afeta física e simbolicamente. Nessa exposição, durante um período de 15 dias, através do uso de uma inteligência artificial, de um recurso à inteligência artificial, foram lidos diariamente notícias de diversos, mais de 10 jornais de circulação mundial, de várias partes do globo, o que dava cerca de 1.200 textos por dia. Esses textos eram depois transformados em dados sonoros ou visuais, e aquilo que o visitante experienciava era essa transformação que, para além de ser sonora ou visual, ela era também marcada, ela possuía também marcadores que determinavam se era negativa ou positiva, criando fluxos de relação entre aquilo que seria a maior quantidade de imagens produzidas ligadas a mensagens que eram consideradas positivas, ou o contrário, imagens mais dramáticas ou negativas. Como reagimos ao fluxo constante de mensagem, na sua maioria negativa e dramática? Como somos afetados? São essas as questões que o artista pretendia, de alguma maneira, se não responder, pelo menos pôr em causa, trazer ao centro das discussões, pôr-nos a pensar. E, finalmente, sua última exposição, Reading Against the Grain, apresenta-se como uma provocação ao evocar a possibilidade de uma leitura contra a corrente. Uma leitura que seja divergente e crítica no universo já muito povoado de mensagens e da sua quase imediata interpretação. Mais uma vez, o artista recorre à materialidade dos objetos, utilizando apenas materiais relacionados às tecnologias digitais, para criar esculturas que todas elas eram feitas em vidro, cobre, usando o recurso à impressão a laser e a impressão em 3D. Com isso, ele produziu desenhos, gravuras e esculturas, para além de toda a parte digital que vai estar também presente na exposição. São utilizados todos esses elementos, desenhos, gravuras, para dar corpo a objetos que contêm em si mesmo um paradoxo, da impossível fixação dos dados. Nós temos aqui, por exemplo, essa peça, que é uma escultura, e aqui nós temos o código, que é o código que ele utilizou para criar a própria escultura. Portanto, no fundo, há aqui uma espécie de metatexto impresso na própria obra. Dos dados que fazem parte da exposição e que estão, da impossível fixação dos dados, que não param de ser interpretados e convertidos quando dentro dos computadores que fazem parte da exposição e que estão em constante movimento a recolher informações e transformá-las em significantes que pretendem, de alguma maneira, dar mais visibilidade aos seus significados. Para concluir, meu último parágrafo, no grão da voz, Roland Barthes nos dá conta da impossibilidade ou inadequabilidade do uso da linguagem na crítica musical. Recorrendo a Benveniste, que afirma ser a língua o único sistema semiótico capaz de interpretar outro sistema semiótico, Barthes, não discordando de Benveniste, prefere acreditar ou defende que a língua falha, muitas vezes, em vários momentos, quando tenta interpretar outros sistemas semióticos e, no caso particular, quando tenta, através da linguagem, interpretar a música. A discussão proposta por Barthes leva-nos a pensar na arte como meta-arte, como instrumento de auto-interpretação. O risco sempre é o da entropia. Ao criar um sistema cuja chave esteja afeta ao mesmo, o que torna muito mais difícil uma decifração. No entanto, e aqui é o caso da obra do Rudolf Quintas, há obras que conseguem, de alguma maneira, fazer convergir sistemas, como no pensamento cibernético, que interpretam o modus operandi de outros sistemas e que convertem em significado o que podia permanecer como significante oco. O grão da voz, a materialidade intangível, a unicidade intraduzível da voz, pode ser agarrada pela arte que, como múltiplos recursos semióticos,
transforma o grão em imagem e mensagem e dá-nos a ver de outra maneira o próprio mundo. Obrigada. Espero não ter ultrapassado muito o meu tempo. Luísa está sem som. Obrigada, Miriam. Então, a gente vai passar para a nossa última apresentação, né? Da Cristina Landerhau e da Nara, sendo a Nara aí vai participar das discussões, né? Deixa eu apresentar ambas rapidamente. A Cristina aí é uma designer pesquisadora, doutoranda pelo programa de pós-graduação em Artes Visuais da Universidade Federal de Santa Maria, né, em arte contemporânea, membro do grupo de pesquisa Arte e Tecnologia e também do Laboratório de Pesquisa em Arte Contemporânea, Tecnologias e Mídias Digitais, o LABART. Né? Ela tem aí uma pesquisa em História e Teoria Crítica da Arte Contemporânea, com ênfase na atualização e preservação de obras de arte computacionais. Tem uma vasta experiência profissional em agências de publicidade, escritórios de design no Brasil e na Espanha. Bom, a Nara, ela é também um currículo monstruoso, né? Vou aqui resumir justamente como aí líder, né, do grupo de pesquisa da Arte e Tecnologia, e também do LABART, né, o Laboratório de Pesquisa em Arte Contemporânea, Tecnologia e Mídias Digitais. E aí tem uma ênfase na questão das artes visuais, história, teoria e arte contemporânea, em curadoria e crítica, com ênfase transdisciplinar em arte, ciência e tecnologia. Tá bom? Então, Cristina, por favor. Tá bem. Obrigada, Luísa. Vou começar compartilhando a minha Gilberto, a Suzete, né, os meus companheiros de mesa, a professora Nara também, minha orientadora. Vocês estão me escutando bem? Sim. Então, tá bem. Não, é que a minha internet está oscilando um pouquinho, então eu estou um pouco com medo, mas qualquer coisa vocês me avisem. Bom, então, eu vim apresentar hoje uma parte do meu trabalho de tese, e eu trouxe uma apresentação mais formalzinha, assim, que o título dela é a Fragilidade de Obras Dependentes de Tecnologia e Sua Documentação, um estudo de caso da obra de Ana Barros. Então, a Luísa já me apresentou, não as minhas ênfases de pesquisa e tal, e agora, no momento, eu estou fazendo um doutorado sanduíche aqui na Espanha, eu estou desde abril em Madrid, fazendo uma parte, né, 6 meses do meu doutorado na Universidade Complutense de Madrid. Então, é isso, sou bacharel em desenho industrial, né, design gráfico, doutorando e mestre em artes visuais, e estou fazendo esse sanduíche aqui com a tutoria da professora Tamara Bueno, membro do grupo Arte e Tecnologia, do grupo de pesquisa e do Labar. E aqui também comigo a minha orientadora, a professora Nara Cristina Santos. Não é que, além do que a Luísa falou, ela é coordenadora da área de artes do MACT, nosso Museu de Ciência e Tecnologia da UFSM. Bom, então, essa parte, né, esse recorte da minha pesquisa que eu trago hoje, eu trouxe palavras-chave: arte contemporânea, arte, ciência e tecnologia, preservação digital, documentação e Ana Barros, porque eu trato, eu vou mostrar para vocês, a gente vai poder compartilhar algumas coisas também depois da minha apresentação. Então, ela está estruturada apresentação dependente de tecnologia digital e a obsolescência, essa obra desse recorte.
Então, as obras, com relação às obras dependentes de tecnologia digital, os artistas, afirma Edward Shanken, sempre usaram materiais e técnicas mais avançadas para criar suas obras. E quando as suas visões exigiram mais outros métodos, não é, que ainda não existiam, esses artistas foram lá e inventaram o que fosse necessário para isso. E aí a gente pode verificar e pode encontrar vários momentos da nossa história em que isso aconteceu, não só nessa integração e nessa experimentação com a tecnologia digital, não é? Então, a tecnologia digital ela começou a ser utilizada na instauração das obras de arte também nesse sentido para conseguir que os artistas alcançassem o seu objetivo. E os artistas, eles não é novo essa experimentação e essa modificação há várias décadas já com a tecnologia, isso não é nada novo. A Fundação Guggenheim afirma, então, que a instabilidade e a mudança são questões inerentes a essas obras de arte que utilizam tecnologia computacional. E por isso mesmo, essas tecnologias, elas falham e se tornam obsoletas. A utilização desses computadores nos projetos artísticos acabaram por trazer também modificações, não só na percepção, na vivência, na experiência dessas obras no espaço expositivo, mas também nos aspectos de instauração, no modo de apresentação, na catalogação e na conservação desses projetos artísticos. Então, aqui eu vou trazer um pouquinho, explorar questões da preservação, da construção dessas obras, por sua documentação, com os aspectos necessários para manter esses trabalhos passíveis de... Cris, tenta desligar a câmera que tá falhando. Então, por esse motivo, que eu comentei antes, Oi. Ela caiu? E caiu. Caiu. Acho que sim, né? Acho que ela caiu. Oi, eu tô com material aqui para apresentar, vamos ver se ela consegue voltar, senão eu vou falando daqui daí. É que senão apresenta daí você, né? Quer dizer, Deixa eu só baixar aqui o material que... Às vezes a conexão dela lá acaba não sendo tão boa. A minha também estava meio instável, eu até tirei minha câmera por conta disso. Sim. Né? Ele vai avisando, você está amarelinha, amarelinha. Ela está entrando agora pelo 5G, ela me disse. Desculpa, gente. Eu estou num colégio maior aqui em Madrid, e esse é o pior horário, porque todo mundo volta para casa. No mundo. Vamos lá. É que aqui já são 9h40 da noite, né? Então tá meio... É pior um bocadinho. Vamos tentar, então. Vou deixar minha câmera fechadinha, acho que é melhor. Sim. Tá bem. Tá, então, vamos continuando por aqui. Vamos retomar aqui, então, na Fundação Guggenheim. Então, com relação a esses projetos artísticos digitais, a Fundação Guggenheim afirma que a instabilidade e a mudança são inerentes nessas obras de arte, exatamente porque elas dependem desses equipamentos e as tecnologias digitais, e que vão falhar mais dia, menos dia, vão se tornar obsoletos. Então, por esse motivo, a manutenção dessas obras, desses projetos artísticos, precisa ser periódica e, como qualquer outra manutenção, também muito cuidadosa. O tempo de vida médio de projetos digitais, em geral, é de 5
anos antes de necessitar algum tipo de procedimento de atualização. Isso não é um acaso, é um acordo, ele é ocasionado pela obsolescência tecnológica e foi acordada pelo Conselho Internacional de Arquivos, que fala na temporalidade de acesso aos arquivos computacionais através da norma internacional ISO 14721 de 2000, revisada agora ultimamente em 2015. Então, nós somos reféns também dessa indústria de produção da tecnologia. Então, é preciso notar que também acontece, além da deterioração, da falha, da obsolescência dos equipamentos digitais, acontece a deterioração dos equipamentos, dos elementos físicos que compõem uma obra, como mesas, como totens e outros utilizados na obra, e que o seu estado de conservação ele vai depender diretamente das condições de armazenamento a que eles estão submetidos. Aqui eu trago um detalhe da obra 200 milhões de anos, Árvore e Pedra, de 2010, da artista brasileira Ana Barros, que é estudo de caso da minha tese de doutorado. E essa foto foi tirada no espaço de exposição do MASME, Museu de Arte de Santa Maria, e essa imagem é uma projeção de um vídeo feito de imagens nanométricas que foram coloridas e animadas pela própria Ana. Com relação à documentação das obras, o computador ele trouxe um enorme impacto tecnológico, acelerado pela chegada da internet e das novas mídias. A gente vivencia isso, não é no nosso dia a dia. E essa citação, que é do Roger Malina, ela é do ano de 2009. E muito antes do que foi vivenciado, o que nós vivenciamos não é na pandemia, que isso acabou forçando um desenvolvimento e um alastramento digital numa velocidade muito maior do que a gente já tinha vivenciado anteriormente. Então, todos podemos, lembrar que a internet ela foi a solução para muitas questões na época e algumas delas não foram retomadas totalmente de maneira presencial. Então, essa interação com o digital acabou aumentando e muitas relações profissionais e pessoais foram mantidas virtualmente e também os artistas produziram nesse contexto digital. Tivemos aí, quem sabe, um boom dessa produção digital. E com o passar do tempo, como já foi visto anteriormente, a obsolescência vai colocando em risco o correto funcionamento das obras digitais, sendo necessário, então, detectar aqueles pontos que são mais vulneráveis para buscar a solução dos problemas encontrados. Para tanto, então, a documentação ela vai viabilizar uma nova exposição do trabalho por meio dos registros que foram feitos ao longo das exposições. E também pode ser feita, essa documentação, ela pode ser feita pelo artista e pela sua equipe já no início da fase da pesquisa dessa restauração e também por profissionais que acompanham esse processo, esses procedimentos operatórios das obras e até mesmo pelo público durante as visitas. A gestão dos documentos digitais que são gerados na instauração da obra, ela é necessária, porque cada projeto apresenta diferentes exigências, e a partir dessas características que são individuais, vão ser notados pontos vulneráveis. E a partir disso, vai ser possível garantir a integridade da obra digital e também mantendo possibilidade de novas exposições. Este trabalho, até pouco tempo, ele não era realizado de documentos digitais, não é? Mas sim na arquivologia, na diplomática e na informática. Então, foi necessário aprender e entender essa maneira de trabalhar e trazer para esse contexto artístico, entendendo que a tecnologia, até então, não realiza um trabalho completo. Então, aqui eu faço um gancho para a nossa primeira fala, não é? Da questão dos chats GPTs e inteligência artificial, que eles não vão conseguir criar, eles vão aprender, não é? Da mesma maneira em que esse procedimento todo de documentação e de análise de risco, ele precisa inicialmente ser determinado pela mão humana e não pela máquina. O digital também possibilitou que as obras tivessem um alcance maior no planeta. É o que fala Roger Malina, considerando que a história das novas mídias
entrelaça dados da história da ciência, tecnologia, artes e sociedade como um todo. Dados que se entrecruzam em um plano internacional devido à conectividade da internet. A própria expressão novas mídias tem sofrido mutações. Quando surgiu, estava intimamente associada às artes digitais, mas agora adota a apropriação cultural de outras tecnologias novas, como a engenharia genética, as nanotecnologias e a exploração espacial. Então, a produção, especificamente dessa obra da Ana Barros, ela está dentro de um contexto de produção de nanoarte. E por estas diferentes tecnologias e explorações que acontecem na arte contemporânea, é que acabam sendo gerados uma diversidade de documentos e provocada pelo pluralismo dos conceitos operatórios e das linguagens nas artes visuais. Então, é desejável, não é, que a documentação ela seja iniciada já na instauração desses projetos artísticos, incluindo pesquisas bibliográficas, iconográficas, diários de artista, esboços, desenhos, fotografias, e outras fontes relacionadas ao processo criativo do artista, ao processo de instauração da obra, e também pela sua equipe de trabalho, quando for o caso. Aqui mais uma foto da Ana com a obra, ela é na frente dessa projeção. Essas projeções são as imagens que foram captadas, então, imagens nanométricas. Essa exposição aconteceu no MASM, em Santa Maria, em 2010. Agora, entrando com relação a Ana Barros e a sua obra em nanoarte. Em vários artigos e vários textos da Ana, ela comenta e ela fala, e eu trouxe essa citação que me parece mais objetiva, dizendo que ela gostaria de mostrar, aproximar a ciência do público. Então, com isso, ela diz que o nano visa construir um mundo do menor para o mais complexo. E Ana Barros, que nasceu em 1931 e é falecida em 2013, ela é reconhecida por sua produção artística em nanoarte, sendo a pioneira dessa linguagem no Brasil. A artista, então, explora a conexão entre arte, ciência e tecnologia, e na obra 200 milhões de anos, Árvore e Pedra, faz uso de imagens nanométricas que foram captadas por microscópios eletrônicos em um laboratório de física da Universidade de São Carlos, em São Paulo, para criar esses vídeos. A instalação, como eu falei no início da minha apresentação, é a primeira obra do acervo do MACT e foi doada pela artista poucos meses antes do seu falecimento. Também é preciso destacar que a sua produção bibliográfica é bastante relevante e inclui artigos e livros e também curadorias de exposições. Essas publicações, elas já fazem parte da documentação que eu estou utilizando na minha pesquisa, da tese, na pesquisa teórica, mas também para a atualização da obra 200 milhões de anos como parte do trabalho que está em andamento. A produção artística de Ana Barros foi influenciada diretamente pela artista Victoria Vesna e pelo cientista James Grzynski, e em sua produção em nanoarte. E a pesquisa da artista ela está centrada na transdisciplinaridade, que desconsidera os limites das fronteiras das disciplinas, estabelecendo projetos onde artistas e cientistas trabalham unidos e sem hierarquia. Então, existe uma complementação do conhecimento. A obra 200 milhões de anos, Árvore e Pedra, ela é uma metáfora poética, é o que acredita a artista, não é? Foi que o conceito dela se baseou nisso, estabelecida pela combinação da arte, da ciência e da tecnologia através da linguagem computacional. E a artista busca conectar e sensibilizar os sentidos dos visitantes com os estímulos que dificultam o reconhecimento das imagens, das projeções, que originalmente estão em escala nano, mas que na projeção ela está em grandes formatos, não é? O material original ele está em escala nano e ele é projetado em grande formato frente ao corpo humano. Acho que essa foto da Ana a gente consegue perceber bem isso, essa modificação de escala que ela propõe a partir dessa amostra nanométrica e com a sua imagem ali na frente do vídeo.
Então, a documentação dos procedimentos operatórios vai poder garantir a integridade das obras quando necessitarem de manutenção, pois dessa maneira será possível conhecer o contexto de criação de cada uma das obras. Aqui é uma foto de agosto de 2013, em que a UFSM e a Unesp homenagearam a Ana Barros por sua trajetória como artista e pesquisadora. Essa entrega essa homenagem aconteceu na Unesp, e ela foi por meio do Labar, sob a coordenação da professora Nara, e do GIP, sob a coordenação da professora Rosângela Leotti. Nessa homenagem estavam presentes da UFSM as professoras Nara e Raquel Fonseca, o professor Felipe Miller, que na época era o reitor da universidade, e o diretor do Centro de Artes e Letras, o professor Pedro Bruno Santos. Da Unesp estavam presentes alguns representantes, além da professora Rosângela Leotti. Então, da UFSM, a artista recebeu uma medalha de honra ao mérito universitário e da Unesp um certificado de excelência em atividade de pesquisa. Então, já entrando mais para o final da minha apresentação, essa é a nossa fachada do Museu de Ciência e Tecnologia em Santa Maria, que fica no mezanino do planetário. E eu falo, então, agora da catalogação desse acervo do MACT UFSM. Então, o MACT é a casa da obra 200 milhões de anos, Árvore e Pedra, que é a primeira obra do acervo desse museu. Inicialmente, a documentação da obra ela está sendo feita com os materiais enviados originalmente pela artista na ocasião da sua doação em 2013. Também estão sendo reunidos e catalogados os materiais externos, como sites, apresentações, fotos, publicações da obra e da sua instauração e de outras obras da Ana Barros, além de algumas entrevistas que já foram feitas com amigos e profissionais que colaboraram com o artista. Aqui um parênteses que no início do doutorado, no início do curso, eu encontrei vários materiais, sites e perfis da Ana na rede. Hoje em dia, muitos deles já estão fora do ar, eles foram descontinuados, então o que foi documentado foi, o que não foi perdido. Então, pela organização desses materiais, a partir dessa reunião de materiais, se optou pela organização disso com a utilização do modelo do ZKM Werkwijk, do ZKM, a instituição ZKM, Museu de Arte Contemporânea em Karlsruhe, na Alemanha, que eu tive contato numa visita em fevereiro desse ano, quando eu fiz uma visita técnica lá, passei 2 dias fazendo uma visita técnica no ZKM. Então, depois de conhecer os departamentos, os procedimentos, toda a cadeia de custódia dentro da instituição para a conservação das obras digitais, eles disponibilizaram esse modelo, e esse formulário é bastante completo, e é possível ser preenchido, ou deve ser preenchido, com especificações técnicas, fotografias, plantas, croquis, todas as informações que forem necessárias e que estiverem à mão para que possam ser utilizadas. E essas informações, elas devem ser armazenadas em mais de um local. Isso é uma coisa que eles deixam bastante claro, não é? Hoje em dia a gente trabalha muito com nuvem, além das nuvens, não é? Eles trabalham com cópias impressas, guardadas em cofres em alguns lugares, para ter pelo menos alguma possibilidade de recuperar se os arquivos digitais falharem. Então, toda essa informação, ela precisa ter um double check de salvaguarda para que possa ter alternativas se alguma delas falhar. Então, finalizando, após a parte da catalogação, as obras de arte contemporânea elas estão inscritas num cenário composto pela pluralidade das linguagens, e cada uma com características particulares e diferentes desafios para sua manutenção. A nanoarte ela pode ser entendida como uma dessas linguagens, que opera no entrelaçamento da arte, da ciência e da tecnologia. Então, a partir disso, defende-se a documentação, a fim de apontar caminhos e para facilitar a escolha dos procedimentos seguros para a preservação, o arquivamento e novas exposições de obras digitais. As informações contidas na documentação devem minimizar dúvidas e questionamentos e assim garantir a integridade das obras
nas análises de procedimentos a serem feitos na atualização de cada uma delas. Conhecer as escolhas do artista na instauração das obras é fundamental para a manutenção de obras digitais. No caso dessa obra da Ana Barros, nós não conhecemos as suas escolhas com relação a se ela gostaria que fosse atualizada essa obra ou não. Tem muitos artistas que já num contrato de venda ou de doação das suas obras já inclui uma cláusula dizendo se permite ou se gostaria que isso fosse que a sua obra fosse atualizada ou não. É desejável, então, que a documentação seja feita pelo artista desde o início do processo criativo e que seja expandida até a exposição. Quanto mais informações acompanharem a obra, maior será a probabilidade de mantê-la em funcionamento, respeitando o conceito original. A preservação e a documentação dessas obras, elas vão reforçar as noções de identidade que estão em constante mudança pelas influências do cruzamento global e local entre as culturas. E dessa maneira a gente vai conseguir manter a memória e a identidade da sociedade. Então, periodicamente, todos os dados informáticos eles precisam ser revisados e ser analisados o correto funcionamento. Em algum momento da vida dessa obra vai ser necessário reprogramar e construir o ambiente digital, a não ser que se escolha perder, não é? Só que seja mantida a documentação. Os materiais físicos também precisam ser revisados e substituídos em alguns casos. E todos esses procedimentos que são feitos ou que são analisados, os problemas encontrados, eles precisam ser registrados nesse mesmo formulário que eu falei do ZKM, Work e VIC. Também com fotos, com pesquisas. Então, é necessário manter os arquivos digitais originais numa cadeia de custódia confiável e de acesso restrito à instituição. Então, também é preciso fazer um planejamento interno de conservação dessas obras. Para finalizar, então, eu digo que o digital ele modificou vários quesitos na conservação das obras contemporâneas, mas uma das coincidências com a analógica é que a necessidade de manter essas obras para o futuro, elas existem, não é? Para que possam ser experienciadas novamente pelos mesmos públicos ou por novos públicos. Aqui mais uma fotinho da Ana, na exposição em Santa Maria. Tenho as minhas referências. E, por fim, agradeço a oportunidade, mais uma vez, ao Gilberto e à Suzete, e também a CAPES por estar me pagando a bolsa do doutorado sanduíche aqui em Madrid. Muito obrigada. E a professora Nara pela orientação, é claro. Muito bom, Cristina. A gente está aqui no nosso limite, mas alguma pergunta? Tem o Diego aqui sabendo como está, Cristina, a questão da preservação aí na Espanha. Se você puder falar rapidinho. Posso falar, sim. Pela minha experiência, eu fiz no ano passado uma visita técnica também no Reina Sofia, eles estão bastante defasados, assim, eu não posso te dizer, Diego, que eles estejam muito melhor do que a gente no Brasil. Tá todo mundo tentando descobrir um caminho, porque esse trabalho, ele envolve muitos profissionais, preciso despender muito dinheiro, muitos recursos, muito tempo, e pela experiência que eu tive agora em fevereiro no ZKM, é impossível se manter uma equipe que possa dar conta de fazer a preservação de todas as obras digitais de um acervo. Então, o melhor é ter cadeias de colaboração, que é o que eles fazem, para que isso aconteça. Então, para te dar um exemplo, Diego, em julho de 2019, fazia 3 meses que o Reina Sofia tinha contratado um profissional que ia passar as fitas VHS para um DVD. Ou seja, é meio complicado. Hoje, 2023, eu não sei exatamente como te dizer, mas como está o Reina Sofia, mas está todo mundo apavorado, porque é um caminho sem volta, não é? E muita coisa vai ser perdida. Então, a questão é documentar, por isso que eu também é um foco, documentar desde a instauração e tal, para que isso se mantenha de alguma maneira. Tá. Obrigada, Cristina.
Aí eu queria uma pergunta rapidinho também para a Miriam e para o Fabrício, tá? Ambos falaram, o Fabrício falou na questão da transparência, né? E a Miriam, quando apresentou o trabalho Reading Against the Grain, falou na questão do metatexto. Aí eu queria trazer uma pergunta, que essa transparência dos códigos, ela implica uma instrumentalização, e até para pensar a preservação também, mas eu queria escutar a Miriam e o Fabrício a respeito dessa instrumentalização que nos implica, né, enquanto sujeitos dessa sociedade, né? Para a gente perceber ou entender essa transparência, a gente teria que estar instrumentalizado, nós, usuários, né, somos, né, o Fabrício falou um pouquinho, mas se puder cada um dizer um pouquinho mais, eu agradeço, tá? Obrigada. Obrigada. Acho que o Fabrício começa, que ele falou primeiro. Tá bem, obrigado, Miriam. Bom, Luísa, essa questão que você colocou, ela é ótima, porque essa é uma das questões centrais que nós temos que discutir para o futuro próximo. E discutir para o futuro próximo significa ter uma discussão realmente ampla com vários setores da sociedade, porque toda a sociedade, né, vai ser, de algum modo, impactada pelas próximas inovações ou pelas próximas questões que vão surgir. A questão da transparência ela é muito difícil, sabe por quê? Primeiro, boa parte desses sistemas eles são de código fechado, ou seja, eles são protegidos por copyright. Então, por exemplo, tem uma discussão hoje no campo criativo, né, que é bastante interessante, principalmente com músicos, né? Então tem uma série de músicos, tem uma série de pessoas fazendo músicas que se parecem com músicas de outros artistas ou com vozes emuladas de alguns artistas que são produtos de treino, né? Então, o que acontece? A grande questão é que essas obras, elas também estão sob copyright e também os sistemas estão sob copyright. Então, essa é uma questão, mais do que tudo, uma questão ética, né? Uma questão ética. Por quê? Porque ela vai ter impactos éticos sobre a nossa vida, para o bem e para o mal. Então, quando eu falo de transparência, veja, por exemplo, nós sabemos como esses sistemas são treinados hoje, assim, de um modo geral, mas nós não sabemos os detalhes. E um outro problema, e isso é um campo dos estudos da inteligência artificial também, é que muitas vezes, no treino dessas redes neurais, nem mesmo os cientistas sabem como alguns resultados foram obtidos. Então, esse é um problema contemporâneo, esse é um problema, talvez um dos problemas nesse campo mais importantes da contemporaneidade. Quando eu falo, na verdade, em transparência, eu falo em um outro nível, né? Eu falo num nível que seja o seguinte, por exemplo, vou falar aqui super rápido do meu último projeto de pesquisa, que é um sistema de inteligência artificial que toca com um trio de jazz. Então, esse sistema de inteligência artificial, ele ouve em tempo real os músicos de jazz tocando, e ele não tem como ambição tocar junto, porque isso ainda também é uma coisa que está muito, muito além. A ambição é que esse sistema, e isso ele consegue fazer, ocasionalmente, produz uma frase musical no meio da jam. E que essa frase musical tem a possibilidade de ser completamente inesperada. Ou seja, é isso que eu falo. Ou seja, os músicos, quando eles estão ali improvisando, né, e são músicos assim de alto gabarito, obviamente eles têm um repertório, né, eles não improvisam do nada. E tem toda uma linguagem corporal que um olha para o outro. Então, a ideia é que esse sistema de inteligência artificial possa intervir nesse processo, né, e causar algo novo, certo?
Quando eu falo de transparência, nesse processo, como que foi feito? Então, todos os procedimentos para a criação do banco de dados, para o treino dessas redes neurais que são utilizadas nesse sistema, eles são todos de domínio público. Então, o que acontece? É que nós podemos, né, racionalizar a respeito das decisões que foram tomadas por esse sistema de inteligência artificial. E nós temos um conhecimento sobre esse sistema, até mesmo porque, semioticamente, eu gosto de trabalhar com essa ideia do sinequismo, onde esses sistemas, e aí você falou também dessa questão, dessa divisão moderna entre espírito e matéria, um pouquinho, né? É interessante quebrar esse sintagma moderno e pensar que existe um tipo de mente nesses aparelhos também. E isso é o que possibilita a comunicação, porque uma mente, semioticamente, só pode se comunicar com outra mente. Então, existe uma mente nesses aparelhos. E esse processo de transparência, ele precisa existir para que nós possamos ter uma colaboração efetiva. Só para concluir, obviamente, isso é muito complexo e muito complicado quando nós partimos do fato de que nós não sabemos nem como o nosso cérebro funciona, né? Mas essa questão da transparência, ela é uma questão assim, é uma questão central, é uma questão que nós todos de alguma maneira vamos ter e já estamos sendo impactados e que nós precisamos de alguma maneira, como, enfim, pesquisadores, intelectuais, cientistas, de alguma forma nos preocuparmos e pensar essa questão. Obrigado. Bom, eu vou tentar ser mesmo muito rápida. Obrigada, Eu acho que, num certo sentido, essas questões que são postas, e acho muito interessante essa postura do Fabrício e essa reflexão, elas acabam sendo respondidas de alguma maneira pelo trabalho artístico que o Rodolfo está desenvolvendo. Ele é programador também, todo o seu trabalho é feito não só, enfim, a partir de uma composição estética, mas é também uma composição de programação, portanto, ele consegue juntar essas duas coisas, e nesse momento o que ele tem feito, que a gente pode chamar de data art, é mostrar como é que esses dados, através da arte, são tão avassaladores e como é que a arte, de alguma forma, pode nos alertar para isso, já que ela não pode resolver o problema, que ela pelo menos possa nos deixar sempre em constante sobressalto e atentos a essa questão que, de fato, é essencial, sem sombra de dúvida. É isso aí. Obrigada, Miriam. Bom, a gente já, né, extrapolamos aqui, mas eu queria agradecer, né, aos integrantes. Com certeza, já essa conversa, né, já inspira a gente a fazer contatos e mandar e-mail, tá bom? E as pessoas aí que estiveram conosco, agradecer, tá bom? Então, a gente tem mais, né, atividades aí acontecendo, então bora lá, tá bom? Muito grata, gente. Bom te ver, Obrigado. Nara. Obrigada, Fabrício. Também, Obrigado. Luísa. Abraço. Abraço grande. Artemis.